Quem cuida de alguém até o fim da vida nunca mais olha a própria vida da mesma forma. Vamos sair das coisas óbvias sobre o cuidado e aprofundar um pouco mais. Me chamo Adriano Durães, eu sou técnico de enfermagem e há mais de 20 anos dedico a minha vida ao atendimento domiciliar, o famoso home care. E você está na Academia do Home Care, o seu guia no cuidado domiciliar. Aqui falamos sobre medicamentos, falamos sobre adaptações no quarto, falamos sobre demências, falamos sobre procedimentos técnicos e sobre tudo que você precisa saber para cuidar de alguém com mais segurança. E de verdade, estamos trazendo gratuitamente muito conteúdo relevante aqui no YouTube. Mas existe algo que acontece com quem cuida que nenhum manual ensina. Quem acompanha alguém até o fim da vida nunca sai dessa experiência da mesma forma que entrou. E hoje eu quero refletir com você sobre isso, porque talvez você já tenha vivido essa experiência, ou talvez esteja vivendo agora. E quero te ajudar a compreender a profundidade dessa transformação que é cuidar de alguém até o fim da vida. E principalmente te ajudar a entender como seguir em frente depois de que tudo acaba. Porque é justamente nesse momento que muitas pessoas descobrem um desafio para o qual ninguém as preparou. Quando o familiar adoece, principalmente quando falamos de uma doença progressiva, tudo começa a mudar. No início, são pequenas adaptações. Uma consulta a mais, um medicamento novo, uma preocupação que surge. Mas com o passar do tempo, aquilo que parecia temporário começa a ocupar cada vez mais espaço. A rotina muda, os horários mudam, os finais de semana mudam, os planos mudam, as viagens são adiadas, os compromissos são reorganizados e, sem perceber, a vida passa a girar em torno daquela pessoa que precisa de cuidado. Você aprende a reconhecer sinais que ninguém mais percebe. Você sabe quando ela está bem apenas pelo jeito que responde ao seu bom dia. Você percebe mudanças no olhar, na respiração, no apetite, no humor. Você começa a carregar responsabilidades que nunca imaginou carregar. E aos poucos acontece uma transformação silenciosa. Você deixa de ser apenas filha, deixa de ser apenas filho, deixa de ser apenas esposa ou marido. Você se torna um cuidador. E essa identidade passa a ocupar cada vez mais espaço dentro da sua vida. Meses passam, às vezes passam-se anos. E então chega um momento que ninguém consegue evitar. Um momento para o qual ninguém está realmente preparado. O fim, ou o recomeço. Depende de como você vai encarar o que vem depois. O quarto fica vazio. Você precisa desmontar a cama hospitalar, a poltrona continua no mesmo lugar, mas já não parece ter utilidade. Os equipamentos, a cadeira de rodas, a cadeira de banho permanece ali. E você não sabe se doa ou se vende. Até porque você sabe o esforço que foi para conquistar cada uma dessas coisas. O concentrador de oxigênio, que fazia parte do ambiente, todos os dias se calou. E agora esse silêncio parece ensurdecedor. A pessoa se foi. E você precisa descobrir o que fazer com a vida que continua. Durante muito tempo, aquele ambiente era o centro de toda a sua rotina. Era onde você entrava várias vezes ao dia. Era onde resolvia problemas, tomava decisões, passava noites acordado, sentia medo, sentia esperança. E agora existe apenas o silêncio. Um silêncio que parece ocupar todos os espaços da casa. E é nesse momento que surge a pergunta: bom, e agora? Mas antes de continuar, esse conteúdo faz sentido para você? Aproveite para se inscrever aqui no canal. Porque aqui nós não falamos apenas de técnica, nós falamos sobre a realidade de quem cuida. Sobre aquilo que acontece dentro da sua casa. E principalmente sobre aquilo que acontece dentro de você durante essa jornada. Então, se inscreva agora e continue aqui comigo. Porque o que vem a seguir é a parte mais importante dessa conversa. Então, deixa eu ser direto com você. Essa pergunta tem resposta. E é justamente sobre isso que quase ninguém quer falar. Primeiro, o que você está sentindo tem nome. Muitos profissionais chamam isso de perda de papel ou luto secundário. Porque você não perdeu apenas uma pessoa. Você perdeu também uma função, perdeu uma rotina, perdeu responsabilidades que fizeram parte da tua vida durante anos. Durante muito tempo você não era apenas filha, não era apenas filho, não era apenas esposa ou marido. Você era o cuidador. E quando a pessoa parte, essa função desaparece de uma hora para outra. Por isso a dor costuma ser tão confusa. Porque não existe apenas o luto pela pessoa que se foi. Existe também o luto pela vida que você viveu durante todo esse período. São dois processos acontecendo ao mesmo tempo. E quase ninguém avisa você sobre isso. E repara como esse segundo processo aparece. Você acorda no mesmo horário sempre, mas não tem remédio para dar. Não tem mais fralda para trocar. Não tem mais ninguém esperando o seu bom dia. Você pega o celular para marcar uma consulta e lembra que não existe mais consulta para marcar. Seu corpo ainda fica em alerta esperando um barulho que não vem mais. O zumbido do concentrador, tosse no meio da noite, a campainha que ela usava para te chamar. Você passou anos com o ouvido ligado nesses sons. Eles sumiram de um dia para o outro. E o seu corpo ainda não entendeu isso. Então, se você sente falta até do barulho do concentrador, você não está enlouquecendo.
Você está vivendo um processo de luto que envolve não apenas a ausência da pessoa, mas também a ausência da rotina e do papel que fizeram parte da sua vida por tanto tempo. Segundo, você não precisa tomar grandes decisões agora. O quarto pode esperar. A cama pode esperar. Os equipamentos podem esperar. As roupas podem esperar. A pressa de resolver tudo costuma ser apenas uma tentativa de fugir da dor. E a dor não desaparece porque você esvaziou o cômodo da casa. Não existe prazo para desmontar uma vida, gente. Vá no seu tempo. Terceiro, agora é sua vez de ser cuidado. Durante anos foi você que segurou tudo. Agora é hora de permitir que outra pessoa ajude você. Aceite apoio, aceite companhia, aceite acolhimento. E procurar ajuda profissional se perceber que está sofrendo além do que consegue suportar sozinho. Quarto, não tente reconstruir a vida inteira de uma vez. Isso gera ansiedade, gera angústia, gera uma sensação de incapacidade. Comece pequeno, uma caminhada, um café com alguém importante, uma atividade que você abandonou porque não tinha mais tempo. E é assim que a vida recomeça, um passo de cada vez. E existe uma coisa que eu não posso deixar de falar. Às vezes esse vazio só cresce. Cresce a ponto de surgir a sensação de que nada mais faz sentido. Se isso acontecer com você, preste muita atenção. Isso não é fraqueza, não é falta de fé. Muitas vezes é o resultado de anos de desgaste físico, emocional e psicológico. E existe ajuda. No Brasil, o CVV atende pelo telefone 188. A ligação é gratuita, é sigilosa e funciona 24 horas por dia. Você não precisa esperar chegar no limite para procurar apoio. Você passou anos cuidando de alguém. Agora, permita que alguém cuide de você. Porque quem cuida de alguém até o fim da vida enxerga coisas que muita gente passa a vida inteira sem perceber. Que o tempo é limitado, que o corpo humano é frágil, que a vida pode mudar muito mais rápido do que imaginamos, que muitas preocupações que parecem gigantes eram pequenas, que muitas discussões eram desnecessárias, que momentos simples eram extraordinários. Depois de testemunhar a fragilidade humana tão de perto, a sua escala de valores muda, suas prioridades mudam, sua forma de olhar para o futuro muda. E é exatamente por isso que eu disse lá no começo. Pode ser o fim ou pode ser o recomeço. O recomeço não apaga a pessoa que partiu. O recomeço é levar para a sua própria vida tudo aquilo que você aprendeu durante essa jornada. O valor do tempo, o valor da presença, o valor das relações, o valor das pequenas coisas. Quem cuidou de alguém até o fim aprendeu, muitas vezes da forma mais difícil possível, o verdadeiro valor do tempo. E agora o tempo que sobra é seu. Por isso a pergunta deixa de ser e agora? A pergunta passa a ser o que você vai fazer com o tempo que ainda tem? E essa talvez seja a herança mais silenciosa que o cuidado te deixou. Não apenas a saudade de quem partiu, mas uma nova forma de enxergar a vida que continua. Eu sou Adriano Durães, da Academia do Home Care, que é o seu guia no cuidado domiciliar.